Olá, pessoal. Dando continuidade às aulas de complicações pós-extração de terceiros molares, essa aula nós vamos discutir um pouco a respeito de uma das complicações mais comuns. Ela não é tão comum assim, mas ela é mais comum, por exemplo, que a alveolite, que é a infecção tardia dos terceiros molares inferiores. Então, essa infecção tardia, a literatura mostra que ela pode aparecer, professor Rodrigo, até 90 dias pós a extração. Então, por isso que é importante também que a gente acompanhe o paciente, né? Não sei qual que é a tua experiência, pode colocar para nós, a respeito do acompanhamento do paciente pós-extração. Então, nós que temos um volume grande de extrações de terceiros molares, então sempre que a gente finaliza a cirurgia, o acompanhamento do paciente ele não finaliza na remoção de sutura. O paciente ele precisa ser orientado sim sobre essa intercorrência, como o professor José comentou. Uma infecção tardia ela pode ocorrer até 90 dias após a cirurgia. Então, ele precisa ser orientado para caso ele tenha qualquer sinal de aumento de volume ou uma dor local, que ele retorne ao consultório para você poder avaliá-lo. Muitas vezes, o atendimento precoce ele vai fazer com que o tratamento seja muitas vezes mais simples. Por exemplo, só uma prescrição de um antimicrobiano muitas vezes pode resolver essa infecção tardia. Muitas vezes até evitando que você tenha que reabordar o sítio cirúrgico. E o interessante também é a gente saber quais são as características clínicas desse tipo de infecção, né? Muitas vezes o paciente já liga e diz, olha doutor, faz tantos dias que eu fiz a extração, mas o meu rosto está inchado. Tem um edema, né, localizado. Então, a primeira característica clínica é essa, é o aumento de volume numa região que foi operada. Na verdade, isso não deve existir. Então, você deve chamar o paciente e verificar clinicamente. Então, o primeiro sinal é o inchaço, né? O sintoma, leve dor, né? Geralmente esse tipo de infecção não dá tanta dor, porque é uma infecção que é crônica, ela não é aguda, né? Sim. E geralmente tem uma área de drenagem. Não sei se é isso que você observa também clinicamente, mas tem uma área de drenagem pela distal do segundo molar. Porque não formou tecido ósseo ainda na área ali, né? Sim. Muitas vezes, tu faz uma leve pressão aqui na região do terceiro molar, né, através da pele, e você vai notar que pode sair, sim, um exudato ou um conteúdo purulento ali de dentro. A nossa prática, quando isso acontece, né, Rodrigo, sempre é fazer a cultura, né? A cultura. Então, nós temos na clínica um swab, a gente tem alguns swabs lá que a gente faz a cultura daquela secreção e manda pro laboratório para fazer uma cultura e antibiograma, até para você sair daquela fase empírica do antibiótico, né? Sim. Muitas vezes o paciente que faz uma extração de terceiro molar, ele já fez uso do antibiótico no pós-operatório. Quando esse paciente retorna e a gente diagnostica que pode ter sim uma infecção tardia após a extração do terceiro molar, nesse momento eu opto por fazer uma prescrição de maneira empírica, né? Mas eu sim faço a cultura, né? Muitas vezes esse antibiótico selecionado naquele momento ele pode não ser suficiente, né, para remissão, né, desse sinal de infecção do paciente. Então a gente aguarda aí depois 2, 3 dias, né, vir o exame de cultura para ver se nesse caso a gente vai substituir ou não o antibiótico que a gente selecionou no tratamento. E sempre lembrando que é um processo infeccioso, né? Sim. A chance de progressão é grande. Sim. Então, atuar o mais rápido possível, acompanhar o paciente, né? Sim. Prescrever de maneira correta, sempre orientando o paciente também a ter cuidado com a posologia, de que forma ele vai tomar, os intervalos, a higienização tudo isso, local. A higienização do local, tudo isso é extremamente importante. Uma coisa que eu gosto de fazer clinicamente é quando eu observo essas infecções tardias, esse abscesso tardio, e não tem uma área de drenagem tão efetiva, eu pego a sonda na distal do segundo e perfuro ali, faço um caminho que você consegue ver uma drenagem bem efetiva. E por esse espaço tu pode fazer uma irrigação também, que ajuda, que é super importante. Exato, que é extremamente importante. Então, mas só enfatizando assim que realmente não se tem uma quantidade tão grande de pacientes, graças a Deus, né, com esse tipo de infecção. Mas o que é importante é assim, como é que a gente vai prevenir isso? Primeira coisa é reduzir o trauma cirúrgico, como tudo. Manter a cadeia séptica, que é extremamente importante. E o que eu observo, quanto menos osteotomia, melhor. Melhor. Né? Não que você tenha que reduzir a quantidade de osteotomia
e dificultar o procedimento, não, mas é você ter uma mão menos pesada na osteotomia, porque o aquecimento ósseo ele pode estar extremamente ligado com esse tipo de infecção. Um treinamento eficiente de Exato. quem auxilia, né, e irrigar muito durante a osteotomia, né, isso vai gerar um menor trauma cirúrgico para o teu paciente. Como tu falou, né, localização preferencial justamente são os terceiros molares inferiores, né, quando é um dente semi-incluso ou incluso ali por si só vai ter um trauma maior, até um tempo cirúrgico um pouco maior, Exato. que vai favorecer, né, o aumento, né, da taxa de infecção nesse local, comparado aos outros locais. Perfeito. E assim, o superior não acontece isso. É raro, é muito raro. Então, Pode acontecer, mas é raro. Geralmente o inferior pela irrigação que a mandíbula apresenta, né? Uma irrigação mais pobre, exato. né, o trauma cirúrgico maior. O superior, muitas vezes, tu consegue extrair sem osteotomia. São raros os casos que tu faz osteotomia no terceiro molar superior. E na mandíbula isso já é muito mais frequente, né? Exato. Então a gente tem como prática, geralmente, observar o paciente pelo menos uma semana depois ou 14 dias depois da remoção de pontos. Isso é importante. E depois ficar em contato, aí pelo menos até 30 dias após, né? 30 dias após. E orientar ele. Qualquer sinal de aumento de volume, isso aconteceu comigo, né? Eu operei o filho de uma colega, ele estava em São Paulo aí, acho que foi uns 40 dias após a cirurgia, ele teve uma infecção tardia, né? Exato. Foi algo que foi resolvido pelo telefone, né? Uma ligação, uma prescrição Isso. já resolveu o quadro dele. Então o que a gente sempre diz que as intercorrências ou as complicações pós-operatórias, elas aparecem. Em pouca quantidade, mas aparece. Então, todo mundo que faz, uma hora vai ter uma coisa como essa, entende? Então, você vai ter que saber manejar de maneira efetiva para que essa complicação não se torne numa dor de cabeça, tanto para você como para o paciente. E aumentando o volume de cirurgias, elas vão ser mais frequentes, né? Então, por isso que é importante a gente ter treinamento, respeitar a cadeia séptica, como você falou, porque o nosso interesse é o quê? É reduzir essa complicação. Então, assim, se você for fazer 100 casos e a taxa é 4%, vai existir os 4%. Vai existir os 4%. Para alguém vai aparecer. E eu posso garantir que a partir do momento que você cuida desses fatores, tu vai reduzir essa taxa. Sem dúvida. Né? E nós vamos para a literatura. Eu gosto muito desse artigo que foi publicado por uma equipe aí extremamente conhecida, né? O Daniel Laskin, Gay Skoda, que são cirurgiões aí bastante famosos nas suas áreas de atuação, onde eles fizeram o acompanhamento desses casos que eles tiveram infecção tardia, nas extrações de terceiros molares inferiores. E o que é interessante é que todos os casos que eles tiveram infecção, eles prescreveram antibiótico igual no pós-operatório. Então, a gente tem que levar em consideração que o antibiótico, ele não salva de tudo. Não. Né? Não é, eu não vou ter cuidado com a osteotomia, não vou ter cuidado com a cadeia séptica, porque eu vou colocar um antibiótico e ele vai me salvar. Né? O antibiótico não salva um erro anterior que você teve, ou uma falta de observação nos critérios básicos de uma cirurgia de terceiro molar. Um ponto importante que ele coloca é o seguinte: como que ele trata isso? Da maneira como nós tratamos também. Então, se o paciente fez o uso de antibiótico terapia por 7 dias, ele irriga 7 dias de antibiótico. Né? Resolveu? Ok, para por aí. Mas tem alguns casos que mesmo nesse período de 7 dias ele teve que alterar a medicação porque os sinais e os sintomas não foram regredindo no decorrer do uso do antibiótico. Isso é um outro ponto importante. Não tem por que eu esperar o 7º dia daquele antibiótico para ver que ele não está funcionando. Né? E qual é a característica que eu observo para para trocar o antibiótico? Vermelhidão no local, eritema mantido, secreção profusa mantida, aumento de volume não reduz, né? Uhum. Dor na região, trismo, tudo isso são sinais e sintomas que a gente chama os sinais prodrômicos da inflamação que vão aparecer se o antibiótico não for efetivo nesse período, né? Então não tem necessidade de você esperar 7 dias para trocar. Não. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Não. Se tu vê que não está tendo remissão de sinal e sintoma, você já pode pensar na substituição, né? Por isso que é importante todo cirurgião ter um SWAB em seu consultório. Né? É um exame que não tem um custo elevado. No momento que você diagnosticou e vê que tem a presença de uma secreção, você vai coletar, né, esse material purulento e você vai enviar para análise, né? Sutura, você vai solicitar um exame de cultura e antibiograma, né? Para você identificar qual antibiótico vai ser efetivo no tratamento dessa infecção.
Então a gente joga um pouquinho para frente aqui na apresentação, observa nesse gráfico que ele fez. Então, 33 casos, ó. Essas linhas que estão em vermelhas aqui mostram que de 33 casos, 11 casos ele teve que trocar um antibiótico. Uhum. Né? E mais do que um caso, ele teve que entrar com 3 tipos de antibiótico diferentes. Né? Então, ou seja, a infecção tardia, ela pode não ser uma infecção de tão fácil manejo. Uhum. Né? E outros casos em que ele teve que, além de trocar o antibiótico, ele teve que fazer uma intervenção, que é o que ele coloca aqui, ó. Se o paciente é refratário somente à irrigação e somente ao uso de antibiótico terapia, ele aborda, que é o que a gente faz também. Abre o alvéolo, cureta, remove todo aquele processo inflamatório que tem ali, né? Uhum. Parece que tem uma cápsula ali inflamatória, tu tira tudo aquilo, irriga. Claro, sob anestesia, como se você fosse fazer uma extração de novo. Uhum. Né? Sutura e muda o antibiótico. Sim, debridar o local, né? Debridar o local. E essa é uma hora boa de você coletar, porque você está dentro do sítio infeccioso, né? Sim. Coletar com suave e novamente repetir o antibiograma e a cultura se houver necessidade. Sim. Né? Porque ali ele vai te indicar o melhor caminho para o uso do antibiótico específico e não mais o empírico, né? Sim. Outro ponto importante que ele fala, clindamicina ele usa como primeira opção e a moxi. Que é o que a gente vê na clínica diária, Moxiclave, né? Moxiclave, a moxilina mais o clavulanato, né? A clinda realmente ela é bem efetiva nessas situações. Sim, tem uma boa penetração óssea. Boa penetração óssea. O problema da clinda é o intervalo de administração de 6 em 6 horas, né? E a possibilidade de colite pseudomembranosa. Ainda mais quando tem que estender por um período mais prolongado. Mais longo. Porque nem sempre você consegue reduzir isso fazendo antibiótico só por 7 dias. Tanto que ele fez uma média de 29 dias de antibiótico. Nos casos que ele teve que tratar. Então, é uma média alta, né? Sim. Ou seja, não é só com 7 dias que às vezes você consegue resolver isso. Sim. Então, tem que ficar bem frisado isso, porque você vai ter que alertar o paciente. Olha, não é uma infecção que eu consigo algumas vezes. Eu já tive casos que tive que abrir 2 vezes, abordar 2 vezes. 2 vezes o local. 2 vezes o local. Mudar o antibiótico até resolver. Até como tu vai falar no artigo, a maioria das vezes que eu identifiquei de maneira precoce, só medida local, como irrigação e troca do antibiótico já foi efetivo, sem precisar, né? Esses casos, o que a gente nota é que quanto mais tempo tu espera para entrar no tratamento desse teu paciente, mais vai ser a probabilidade de você ter que reabordar o local operado, né? E aí avaliar também a possibilidade de você nem fechar por primeira intenção aquela região. Deixar um espaço como se fosse uma marsupialização ali para o paciente também irrigando em casa, você irrigar no consultório. É super importante orientar o paciente, ele também irrigar. Cuidar com a higiene, porque senão o paciente vai se alimentar, vai ter o acúmulo de alimento ali. Sim. E a infecção vai ser retroalimentada, né? Então isso é importante também. Voltando para essa tabela, então veja, de 33 casos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casos ele teve que intervir. E desses 11, um deles ele interviu mais que uma vez, ó. Dá uma média de 33%, né? De reintervenção. Então acontece, não é uma média baixa. Não é uma média baixa. Né? Se você quer se prevenir e não ter necessidade de avançar muito com o antibiótico, pode ser uma opção intervir de cara já. Né? Abordar a região, curetar e tratar com intervenção como primeira opção também. Pode, não está errado, né? Porque tu vê que a média é alta dessa reintervenção. Sim. Então tem que ter bastante cuidado nesses casos aí. Outro ponto interessante que ele traz no artigo é um gráfico que ele coloca a relação do tempo, né? Ou seja, quanto mais tardia for diagnosticada essa infecção, mais propenso é a necessidade de você utilizar uma intervenção de curetagem e debridamento ali da região. Se você olhar aqui no gráfico, ó, nos casos que ele diagnosticou em 7 a 14 dias, o nível de intervenção foi muito baixo, ó. Quase 100% não intervenção. Quase 100% não intervenção usando só antibiótico. Né? Então, com a mais de 43 dias, ó, mais de 43 dias ele teve que fazer cirurgia em 6 casos,
associado com 60%. antibiótico, 60%. E 4 casos ele resolveu só com antibiótico. O grande problema é que às vezes o aumento de volume é discreto e o paciente pode achar que não é nada, vai levando. Vai levando. Então, por isso que é interessante a gente ter um acompanhamento, né, desse paciente, né? Muitas vezes, como eu falei antes, né? Claro, você vai fazer a remoção de sutura, pode chamar ele mais para voltar 14 dias depois, ver se está tudo ok. Mas ele tem que entender que qualquer sinal de aumento de volume retorna, porque o tratamento se torna muito mais simples. Exato. Para o paciente e para a gente também, né? E essa infecção tardia pode não ser oriunda só pela técnica também. Sim. Se o paciente tem uma higiene ruim no pós-operatório, pode haver uma retroalimentação naquele alvéolo com o alimento, o resto alimentar, e promover uma infecção naquela área. Então, a própria higiene do paciente é extremamente importante. Por isso que ele tem que ser alertado. Então, veja, quanto mais prolongado for o diagnóstico desse tipo de infecção, mais difícil é de tratar. Sim. Né? Então, a gente sempre coloca a importância da precocidade no diagnóstico, né? E com relação à experiência da ferida cirúrgica, qual que é a tua experiência? Eu, por exemplo, vou citar a minha, né? Eu não costumo prescrever clorexidina no pós-operatório, é uma opção minha, mas eu oriento o paciente a higienizar. Higienizar muito. Né? Tem cirurgiões que optam por uso da clorexidina através de bochecho, limpar com cotonete. Se eu vejo que é um paciente, por exemplo, que pode não ser colaborativo com a escovação, aí sim eu vou entrar com a clorexidina. Né? Se eu vejo que ele vai fazer a limpeza do local com a escovação, aí nesse caso eu particularmente procuro não prescrever. E a tua experiência sobre isso? Então, eu uso algumas referências. Primeiro, a higiene do paciente, que como você comentou, que é importante. Segundo, porque a gente tem muito paciente que também está em processo de melhora da estética. Né? Então, muitas vezes tu pega um paciente que fez um clareamento recente. Aí você, não, tem que fazer 14 dias ou 7 dias de bochecho com PerioGard. Isso vai, novamente, corar os dentes do paciente. Então, você tem que analisar esse outro aspecto. Algumas vezes, se eu tenho dificuldade, ou se o paciente tem dificuldade, eu não faço bochecho, eu oriento ele a usar um cotonete no local, úmido com PerioGard. Que fornece menos risco, né? Fornece menos risco. E outra, você já está colocando uma mecânica nesse processo todo, além do tratamento químico, que é a Clorex, tu usa o cotonete, que ele já vai fazer uma limpeza mecânica com o cotonete da sutura. Isso. Eu gostava de usar muito o fio de seda, né? Agora estou mudando um pouco mais para o fio de nylon, porque eu achava que o nylon, eu acho ainda que ele pode gerar muita afta ali pós-operatória. Sim. Então eu sempre alertava o paciente, olha, eu estou usando um fio diferente para ter menos problema aí pós-operatório em relação à afta, mas você vai ter que fazer uma higiene rigorosa, né? E a gente consegue isso, né? O fio de seda ele acaba acumulando mais placa, Exato, né? Por isso. E tornando mais difícil. Então ali, quem sabe, é uma boa opção tu entrar com a clorexidina em cotonete, né? O fio de nylon, ele acumula menos placa, mas tem, né, esse problema de realmente poder espetar a mucosa, e muitas vezes o paciente ele te liga, tô com dor na região do siso, tu vai ver ele tá com uma afta pelo ponto, até às vezes tu tem que até fazer a remoção precoce do ponto para alívio da dor do paciente. Então a afta às vezes dói mais do que uma complicação dessa, que é uma infecção, né? E a clorexidina, né, como o José comentou, né, ela pode sim causar um manchamento dos dentes, claro, uso a longo prazo, né? Ela pode ter uma alteração de paladar, então o paciente às vezes está até com uma limitação ali da dieta, né? Então isso pode ser mais um incômodo para ele, né? E uma alteração de flora bucal, mas aí, claro, teria que ser um uso mais prolongado, né? Mas assim, ó, eu já visualizei pacientes que, mesmo orientado, não pararam de usar. O PerioGard é um medicamento, né? Porque eles acham que é um bochecho convencional, e na verdade não é. Né? Enquanto vê ele tá o filho fazendo, a mulher fazendo, achando então que eles não têm essa dimensão muitas vezes que isso é uma medicação, né? Então eu tenho preferência, se for usar, eu tenho preferência para fazer aplicação com cotonete. 3 vezes ao dia. Sim. Né? No momento que ele vai escovar, após a escovação, ele vai lá e passa o cotonete. Já mantém limpo o local. Mantém limpo o local. Porque também tem aquela questão, muitas vezes o paciente tem receio de ir com a escova ali, dói, né? Então eu vejo que o cotonete ajuda, é um auxiliar na higiene. Na higiene. Não sei se quer fazer alguma outra consideração, que você tenha uma experiência a mais. Não aí acredito que é isso mesmo. Então essa aula de infecção tardia, ela se resume na necessidade de você fazer um diagnóstico precoce, a intervenção, se esse paciente for refratário, somente ao uso da irrigação com soro e o antibiótico, e a necessidade também de você realizar um acompanhamento pós-operatório do paciente. Então sempre lembre disso,
o tratamento da remoção do terceiro molar pode não acabar na remoção de pontos. Isso é interessante também, a compreensão para que nós tenhamos um bom acompanhamento pós-operatório do paciente. Aí, claro, né? A cirurgia ela não acaba quando você sutura, né? A gente é professor universitário, a gente sempre comenta com os alunos, é indispensável as orientações pós-operatórias e o paciente seguir elas, né? Muitas vezes, o paciente, quando acaba uma cirurgia, ele só quer saber de ir para casa. Tu vai passar a orientação para ele não vai, muitas vezes, até prestar atenção, né? Então, nesse momento, às vezes é bom ter um familiar junto ou já passa algumas orientações para ele no pré-operatório. E como tu falou, né? A cirurgia, ela não acaba nem quando você remove o ponto, né? O paciente tem que ser orientado, porque essas complicações, elas podem ocorrer. Então, lá no nosso material de apoio, professor Rodrigo, nós vamos ter esse artigo também, que você poderá lê-lo na íntegra para conhecer um pouco a mais desse tema. Ok? Isso aí. Então, agradecemos novamente a presença de todos e nos vemos no próximo podcast. Obrigado.